Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 12, que é focado em conhecimento específico para analista pedagogia. O tema é, assim, um pilar para qualquer concurso na área da educação. Políticas públicas atuais, vamos descompactar o Plano Nacional de Educação, o PNE, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A nossa missão aqui é transformar esse conteúdo, que às vezes pode ser bem denso, né, em uma análise clara, estratégica e com foco total nas armadilhas da banca FGV. Exato. E o primeiro passo, eu acho, é entender que eles não são, sabe, documentos isolados flutuando por aí. Eles se conectam? Totalmente. Eles formam um sistema. O PNE, que vem da Lei 13.005 de 2014, ele é a nossa grande visão de longo prazo para a educação, uma política de Estado. Pense nele como a planta de um prédio, sabe? Já a BNCC, a BNCC é o documento normativo que entra nos detalhes. É um mapa que mostra como construir cada andar, definindo as aprendizagens essenciais. Entender essa relação entre a planta, que é o PNE, e o mapa da construção, a BNCC, é o fundamental para não cair em pegadinha. Certo, então vamos começar pela planta do prédio, pelo PNE. O material do professor Lessa destaca um ponto de partida que parece definir tudo, que é a natureza jurídica do plano. Ele bate muito na tecla de que o PNE é uma política de Estado e não de governo. Sinceramente, na prática, qual a diferença real disso? Às vezes parece só um detalhe de nomenclatura. Parece, mas é o conceito mais importante de todos. Uma política de governo, ela nasce e morre com um mandato de 4 anos. Trocou o governante, troca-se o projeto. Simples assim. Agora, uma política de Estado como o PNE é diferente. Ela é projetada para durar 10 anos. Ela é decenal. Ela atravessa diferentes governos, diferentes ideologias, entende? E ela obriga a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a se alinharem a ela, a criarem seus próprios planos de educação em consonância. Ah, entendi. E é aí que a FGV adora. Ela adora essa distinção. Uma questão pode simplesmente trocar a palavra Estado por governo. A clássica pegadinha. A clássica. Ou suprapartidário por partidário. E pronto. Uma alternativa que parecia perfeita se torna incorreta. É a diferença, né? Entre um projeto de uma geração e um projeto de uma gestão. Entendi. Faz todo sentido. É uma blindagem contra a descontinuidade. E essa política de Estado, essa planta, tem as suas diretrizes. O artigo 2º da lei lista várias, como erradicação do analfabetismo, universalização, mas vamos pegar uma que parece meio subjetiva. Superação das desigualdades educacionais. Como que um plano, no papel, de fato faz isso? Essa é a grande questão. O plano faz isso estabelecendo metas concretas e, crucialmente, definindo de onde virá o dinheiro. É aqui que entra a diretriz mais famosa e, sem dúvida, a mais cobrada em provas: o financiamento. E aí a gente chega na Meta 20. Exato. Isso nos leva diretamente para a Meta 20 do PNE. A famosa Meta 20. O que ela diz exatamente? Ela é muito direta, e os números são essenciais. A meta estabelece que o investimento público total em educação deve ser ampliado para atingir, no mínimo, o patamar de 10% do Produto Interno Bruto, do PIB do país. 10%? 10% do PIB ao final do decênio. Esse número é um clássico. A FGV pode perguntar o percentual, que é 10%, o indicador, que é o PIB, ou o prazo, que é ao final dos 10 anos. Aqui não tem espaço para interpretação, é memorização pura e estratégica. E agora que o decênio de 2014 a 2024 está se encerrando, a gente atingiu essa meta? Eu sei que isso não está no material, mas a pergunta é meio inevitável. Pois é. A discussão sobre o atingimento ou não das metas é o grande debate atual na educação. Mas, para fins de prova, o que importa não é o resultado. O que importa é o que a lei determinou. O candidato precisa saber qual era o alvo. A FGV vai cobrar o que está escrito na lei, não a notícia de jornal sobre a execução do plano.
e o alvo, segundo o PNE, era 10% do PIB. Perfeito. Foco total no texto da lei. E além do financiamento, o PNE tem outras 19 metas. É um universo de informações. Como o material do professor Lessa nos ajuda a organizar isso? Ele faz um trabalho excelente de agrupar as metas por eixos temáticos. Isso facilita muito a memorização. Por exemplo, ele cria um bloco de acesso, com as metas 1 a 3. Elas tratam da universalização da pré-escola, do ensino fundamental de 9 anos e do ensino médio. Simples, direto. Mas aí a gente chega num ponto que o professor Lessa sinaliza como zona de perigo. E qual seria essa zona de perigo? A alfabetização, que está na meta 5. E aqui, olha, mora um conflito que a FGV pode explorar de forma brilhante. O PNE, que é de 2014, estabelece a meta de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Peraí. Mas eu tenho quase certeza que as discussões mais recentes e a própria BNCC falam em alfabetização até o 2º ano. Eu tô confundindo as coisas? Não está confundindo. É exatamente essa a armadilha. A BNCC, que veio depois, e a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, de 2019, elas de fato deslocaram essa expectativa para o 2º ano. A FGV, sabendo dessa tensão entre os documentos, pode formular uma questão muito, muito capciosa. E como a gente não cai nisso? O segredo está no comando da questão. Se a pergunta for de acordo com o PNE, a resposta é e sempre será 3º ano. Se a pergunta for sobre a BNCC ou as diretrizes atuais, o foco no 2º ano. A fonte citada na pergunta define a resposta correta. Nossa, isso é crucial. É um detalhe que pode custar a questão. E o plano fala sobre o fator humano. Onde os professores entram nessa história toda? Eles entram de forma central. Em metas muito ambiciosas, aliás. O professor Lessa destaca as metas 17 e 18 sobre a valorização dos professores. A 17 fala em equiparar o rendimento médio dos professores aos demais profissionais com escolaridade equivalente. E a 18 determina que todas as redes de ensino devem ter planos de carreira por magistério. São metas estruturantes, sabe? Elas mostram que o plano não pensa só em acesso, mas também na qualidade, que passa diretamente pela valorização de quem está na sala de aula. Certo. Então temos um plano de Estado, decenal, com metas de acesso, financiamento, qualidade, valorização. Mas quem fiscaliza isso tudo? Quem bate na porta do gestor e pergunta: e aí, como estamos com a meta 20? Ótima pergunta. E a resposta é uma lista que, precisa ser decorada. Porque é a cara de uma questão de marque alternativa incorreta. O artigo 5º da lei do PNE define 4 instâncias responsáveis pelo monitoramento. 4. São elas: primeiro, o Ministério da Educação, o MEC. Segundo, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado. Terceiro, o Conselho Nacional de Educação, o CNE. E quarto, o Fórum Nacional de Educação, o FINE. Só 4 instâncias para monitorar um plano para o país inteiro? Sinceramente, parece pouco. Na prática, esse monitoramento funciona ou é só para constar na lei? Essa é uma crítica que existe, sim, sobre a efetividade e a capacidade de articulação dessas instâncias. Mas, de novo, para a prova da FGV, a opinião sobre a eficácia não importa. O que importa é a lista. O que importa é saber a lista exata. A banca vai testar se o candidato conhece a composição literal do artigo 5º. E ela faz isso de uma forma muito inteligente, usando o que a gente chama de distrator perfeito. E qual seria esse distrator? O Tribunal de Contas da União, o TCU. Ah! O que é fascinante aqui é que o TCU realmente tem um papel na educação. Ele fiscaliza a aplicação do dinheiro, faz o controle financeiro externo. É muito intuitivo pensar que ele monitora o PNE. Mas ele não é uma das 4 instâncias de monitoramento pedagógico e de gestão do plano, listadas no artigo 5º. Essa é uma pegadinha sutil que mistura o que é lógico com o que está escrito na lei e derruba muita gente boa. Entendido. A planta do prédio está clara. Mas uma planta não constrói nada sozinha. Então, o PNE nos dá essas metas gigantescas como os 10% do PIB. Mas como isso chega, de fato, na rotina de uma professora de educação infantil numa escola em Manaus, por exemplo? É aí que a gente precisa olhar para o mapa,
para a BNCC, certo? Exatamente. A BNCC é essa ponte. E a primeira informação que o professor Lessa destaca em letras garrafais no material é: BNCC não é currículo. Se houver uma única coisa para lembrar sobre ela, que seja essa. Não é currículo. Não é. Ela é um documento de caráter normativo, ou seja, é obrigatória para todas as escolas do Brasil, públicas e privadas. Ela é a referência. O que significa ser uma referência e não um currículo? Poderia dar uma analogia para isso ficar mais claro? Claro. Pensa que a BNCC é a receita de um bolo. Ela te dá os ingredientes obrigatórios: farinha, ovos, açúcar e as etapas essenciais do preparo. Isso garante que todo bolo feito no Brasil vai ter uma base comum de qualidade, né? Mas o currículo é o bolo final. A escola, o chefe, pode e deve adicionar seus próprios ingredientes, a sua parte diversificada. Pode colocar uma cobertura de chocolate se estiver no sul ou um recheio de cupuaçu se estiver no norte. O currículo é a BNCC mais essa parte diversificada, que reflete a cultura, a realidade local. Adorei a analogia. E essa receita mudou o foco, não é? A gente saiu daquela lista infinita de conteúdos que tínhamos que decorar. Mudou completamente. O foco da BNCC não é o conteúdo pelo conteúdo. O foco é o desenvolvimento de competências. E a própria base define competência de uma forma muito bonita até. É a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver problemas complexos do dia a dia. É sair da decoreba. Em vez do aluno só saber a fórmula de Bhaskara, a competência é ele saber usar essa fórmula para, sei lá, calcular a trajetória de uma bola num projeto de física. É saber usar o conhecimento. É sobre saber usar o conhecimento, não apenas acumulá-lo. Ah, então a ideia é realmente romper com o ensino tradicional. Isso é uma mudança de paradigma. E o material do professor Lessa detalha como a BNCC se estrutura em cada etapa. Na educação infantil, a lógica parece ser de outro planeta, completamente diferente do que a gente conhece. É de outro planeta. E é a parte que a FGV mais explora, porque o vocabulário é único. Esquece disciplinas. Na educação infantil, a organização se dá a partir de 2 eixos estruturantes, que são a essência da infância: interações e brincadeira. Tudo acontece a partir daí. E essa estrutura se desdobra em 2 outros conceitos-chave. Que seriam os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Isso, são 6 direitos de aprendizagem que são verbos de ação: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. É a garantia do que a criança tem o direito de fazer na escola, sabe? E para organizar o currículo, temos os 5 campos de experiência. Coisas como o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos. Eu lembro de uma vez, numa formação, uma professora veterana dizer que esses nomes pareciam grego para ela. Imagino. Mas quando a gente mostrou que os campos de experiência, na verdade, davam um nome bonito para aquilo que ela já fazia intuitivamente, a hora da roda, a brincadeira no pátio, a ficha caiu. Ela percebeu que não era um bicho de 7 cabeças, mas uma forma de organizar e dar intencionalidade ao que já acontecia. Que história ótima! Isso torna o conceito muito mais palpável. Então, para a educação infantil, as palavras mágicas são interações e brincadeira, 6 direitos e 5 campos. E no ensino fundamental, a estrutura volta a ser mais familiar. Volta a ser mais familiar, mas com um detalhe que é ouro para a FGV. A organização é por áreas do conhecimento. São 5: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Espera aí. Ensino religioso é uma área do conhecimento no mesmo nível de linguagens e matemática. Eu confesso que essa me surpreendeu. Muita gente deve pensar que faz parte de ciências humanas. Qual é a lógica por trás disso? A sua surpresa é a de muitos. E sim, segundo a BNCC, ensino religioso é a 5ª área do conhecimento no ensino fundamental. A lógica por trás é uma determinação legal e curricular que o coloca nesse patamar. Para a prova, não precisamos entrar no mérito do debate, mas precisamos saber factualmente que ele tem status de área. Uma questão da FGV pode facilmente listar as áreas e omitir o ensino religioso ou colocá-lo dentro de ciências humanas, e o candidato desatento erra. Fica a dica, então.
E no ensino médio, a lógica das áreas se mantém. Mantenção lógica de áreas, com nomenclaturas um pouco mais complexas, tipo ciências humanas e sociais aplicadas. A grande diferença, apontada pelo professor Lessa, é que a BNCC do ensino médio não detalha as habilidades de todos os componentes curriculares como fazia no fundamental. Ela foca nas competências e habilidades gerais por área e dá um destaque especial com detalhamento ano a ano só para 2 componentes, língua portuguesa e matemática. Uau, cobrimos muita coisa. Os pilares teóricos estão de pé. Que tal a gente colocar agora as lentes da FGV e fazer uma espécie de simulado mental com base nos flash memos do material? Ver como essa teoria toda vira armadilha de prova. Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto de checagem que já falamos, mas vale repetir. A FGV afirma, em uma questão: a BNCC é o currículo nacional obrigatório para todas as escolas. Certo ou errado? Errado. Pela analogia do bolo, a BNCC é a receita base, a referência obrigatória, mas não o currículo pronto. A banca trocou referência por currículo. Exatamente. Segunda checagem. Uma questão diz: as 10 competências gerais da BNCC, como pensamento crítico e cultura digital, são o foco principal do ensino médio. Errado de novo. Pelo que você disse, elas devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, desde a creche. O erro está em restringir ao ensino médio. Perfeito. É assim que eles pensam. Agora uma com números. Voltando ao PNE. Meta 6, educação em tempo integral. A meta é oferecer em 50% das escolas para atender 25% dos alunos. Como a FGV poderia nos confundir aqui? Ah, fácil! Eles poderiam inverter os números, dizendo 25% das escolas para 50% dos alunos, ou usar só um dos números. Tem que memorizar a dupla, 50% de escolas para 25% de alunos. É isso. Agora vamos analisar uma questão real, adaptada do estilo FGV, sobre a educação infantil. Na estrutura da BNCC para a educação infantil, a organização curricular não se dá por disciplinas, mas por arranjos que asseguram os direitos de aprendizagem. Esses arranjos centrais são denominados ponto, e aí nas alternativas teríamos áreas do conhecimento, eixos estruturantes, campos de experiência, direitos de aprendizagem. Questão difícil. A resposta correta seria campos de experiência, certo? Porque eles são os arranjos que organizam o currículo. Exato. E veja a maldade da banca. Todas as outras alternativas contêm termos que existem na BNCC. Áreas do conhecimento é do ensino fundamental. Direitos de aprendizagem e eixos estruturantes são da educação infantil também, mas não são os arranjos curriculares. A questão exige uma precisão cirúrgica do vocabulário de cada etapa, entende? Total. Não basta saber que os termos existem. É preciso saber a função de cada um. Faz todo sentido. Então, para fechar a nossa análise de hoje, o PNE é a grande política de Estado, a planta da obra, com o objetivo de 10% do PIB para o financiamento. E a BNCC é o mapa, o documento normativo que traduz essa visão em competências, com estruturas muito específicas que precisam ser dominadas. O segredo para a FGV, como o professor Lessa sempre enfatiza, é dominar os conceitos e as palavras-chave. Estado versus governo, referência obrigatória versus currículo, competência versus conteúdo. E as nomenclaturas de cada etapa. Dominar essas distinções é o que separa a aprovação do erro. A prova não vai cobrar uma opinião, vai cobrar o conceito exato. E essa clareza nos dá poder, não só para a prova, mas para a prática, né? Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante que vai além do concurso. Entender esses documentos não é só para marcar o X no lugar certo. É para entender o próprio papel profissional. A BNCC dá a base, a receita, mas é o professor que, conhecendo sua turma, seus alunos, a realidade da sua comunidade, é ele quem constrói a ponte entre o plano nacional e a vida daquela criança. É quem decide se o bolo vai ter cobertura de chocolate ou recheio de cupuaçu. Esse espaço de autonomia é o verdadeiro X da questão na educação. Perfeito. E para fechar, deixamos a mensagem final do próprio professor Lessa que está no material. Onde não há visão, o povo perece.
uma citação de Provérbios. O PNE é a visão de futuro da educação brasileira, a BNCC é um mapa para chegar lá. Para a FGV, os pontos de atenção são claros: 10% do PIB, as 10 competências gerais e os campos de experiência. Sem entender o plano e a base, não se constrói o prédio da educação. E quem está na ponta é o verdadeiro engenheiro dessa obra. Esta análise foi baseada no material do projeto Alero Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa.